E aí, já pararam para pensar que o chão que a gente pisa aqui no Brasil define quase todo na nossa vida? Desde a energia que ilumina a nossa casa até a economia que move o país. Pois é, hoje a gente vai desvendar os segredos por trás do nosso relevo. Vamos nessa? Bem, tudo começa com uma curiosidade. A gente olha para um mapa físico do Brasil e vê essa explosão de cores, né? Verde, amarelo, marrom, mas, afinal, o que é que isso tudo quer dizer? Não é só para deixar o mapa bonito, não. Cada cor ali é uma pista, uma peça de um quebra-cabeça que conta a história do nosso relevo. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar juntos. A chave para entender esse mapa é pensar no relevo brasileiro como um sábio muito antigo. Ele se formou há milhões e milhões de anos. E como o Brasil fica bem no meio de uma placa tectônica muito estável, longe de grandes terremotos e vulcões, ele não teve aquelas mudanças radicais. Pelo contrário, foram a chuva, o vento e os rios que, com uma paciência de artista, foram esculpindo e desgastando a paisagem ao longo das eras. É por isso que, no geral, não temos montanhas gigantescas. A maior parte do nosso território fica ali, abaixo de 1.000 metros de altitude. É uma paisagem madura, sabe? Cheia de história para contar. Para a gente não se perder nessa exploração, vamos conhecer os três personagens principais dessa história, os três gigantes do nosso relevo, com base na classificação de um geógrafo muito importante, o Jurandir Ross. E os nomes deles são planaltos, planícies e depressões. São eles que dão a cara do nosso país. Primeiro, os planaltos. Imagina eles como se fossem o andar de cima do nosso relevo. São áreas bem grandes e mais altas, só que o topo não é retinho, ele é irregular, porque o tempo foi desgastando, sabe? Pensa numa mesa de madeira bem antiga, cheia de marcas. E olha que interessante, os planaltos são a forma de relevo mais comum por aqui, cobrem a maior parte do Brasil. Em seguida, a gente tem as planícies. A analogia aqui é ótima. Se os planaltos são o andar de cima, as planícies são o chão do nosso território. São as áreas mais baixinhas e planas, formadas pelo acúmulo de sedimentos que os rios e o mar foram deixando por ali. O melhor exemplo disso? A gigantesca planície amazônica, toda moldada pelo maior rio do mundo. E por último, temos as depressões. Imagina uma área que é meio afundada em relação ao terreno que está em volta, como se fosse uma tigela bem rasa. Mas atenção aqui para um ponto super importante. No Brasil, as nossas depressões são relativas. O que isso quer dizer? Que elas são sim mais baixas que os seus vizinhos, como os planaltos ao redor, mas ainda assim estão acima do nível do mar. Certo. Agora que a gente já conhece os nossos três gigantes, vamos voltar para o nosso mapa colorido. Chegou a hora de aprender a ler esse código secreto. E olha, é bem mais simples do que parece. A regra é fácil, olha só. Os tons de verde que aparecem no mapa mostram as áreas mais baixas, mais planas, ou seja, as nossas planícies. Já os tons de marrom indicam justamente o contrário, as maiores altitudes. Ali estão os planaltos, as serras, os lugares mais altos do país. É isso, basicamente. Verde é baixo, marrom é alto. Com essa regrinha simples, qualquer pessoa já pode começar a ler a história que o mapa físico do Brasil conta sobre suas formas e altitudes. Tá, mas por que tudo isso importa, afinal? Porque essas formas não estão só no mapa, paradas. Elas moldam, de verdade, a economia, a cultura e o dia a dia de milhões de brasileiros. Vamos ver como é que isso acontece na prática. E essa combinação aqui é simplesmente genial. Pensa comigo. O Brasil tem um monte de planaltos que criam desníveis como se fossem degraus gigantes no terreno. Ao mesmo tempo, a gente tem rios com um volume de água absurdo. Quando essa água toda desce por esses degraus dos planaltos, ela ganha uma força imensa, perfeita para movimentar turbinas e produzir energia hidrelétrica. E isso se traduz em projetos monumentais. Itaipu, na bacia do Rio Paraná, é uma das maiores usinas do mundo. Tucuruí, lá no norte, e Sobradinho, no Rio São Francisco, são outros exemplos de como o relevo brasileiro, literalmente, ajuda a acender as luzes do país. Agora, vamos para as áreas mais baixas. Nas planícies, como o terreno é reto, os rios correm mais lentos e largos, mais calmos. Isso transforma eles em verdadeiras rodovias naturais, as hidrovias, que são essenciais para o transporte de pessoas e mercadorias, principalmente numa região tão gigante e complexa como a Amazônia. E isso aqui mostra de um jeito incrível como o relevo influencia o nosso modo de vida. Lá na planície amazônica, a vida da população ribeirinha é totalmente ditada pelo pulso das águas, pelo ciclo de cheia e vazante dos rios.
Já nos planaltos do Sudeste, o relevo criou vales que se tornaram os eixos mais dinâmicos da economia nacional, como o que liga Rio de Janeiro e São Paulo. Para a gente ver bem de perto quão profunda é essa interação entre o relevo e a sociedade, vamos focar agora num exemplo muito poderoso: a Bacia do Rio São Francisco e seu famoso projeto de transposição. O desafio aqui era imenso. O semiárido nordestino é uma das regiões que mais sofre com a falta de chuvas no Brasil, enfrentando secas terríveis de tempos em tempos. A grande questão era como usar a própria geografia para levar água para quem mais precisa. A resposta veio na forma de um número que impressiona: 470 quilômetros. Imagina só essa distância. É a extensão total dos canais que foram projetados para desviar parte da água do rio. Uma obra de engenharia numa escala monumental. A solução, então, foi basicamente redesenhar uma parte do caminho da água. Construir um sistema de canais que funciona como se fossem novas artérias, bombeando a água do Velho Chico para outras bacias e rios que normalmente secam durante a estiagem. O objetivo de tudo isso é levar essa água para o coração do semiárido, beneficiando diretamente milhões de pessoas nesses 4 estados, que dependem dessa água para a agricultura, para o consumo e para o desenvolvimento. Então, o ponto principal é que a transposição do São Francisco é muito mais do que uma obra gigantesca. É um exemplo poderoso de como o conhecimento do relevo e dos rios pode ser usado para enfrentar desafios históricos e transformar realidades. E assim, a gente fecha o círculo, desde a geração de energia lá nos planaltos até o transporte pelas hidrovias das planícies. Passando pelos projetos que levam água ao sertão, fica muito claro que a geografia antiga do Brasil é uma força viva, presente e que determina muita coisa no nosso dia a dia. Isso nos leva a uma reflexão final. A forma da Terra não é só um cenário. Ela influencia onde as cidades crescem, os tipos de trabalho que surgem e até os caminhos que as pessoas percorrem. Vale a pena observar ao redor e pensar de que maneira o relevo local está silenciosamente moldando a vida de toda a comunidade.